medo, da doença, da gente conseguir gerenciar isso melhor, né? Então, ele fala que ele quer ser fit, ele quer a prioridade à imunidade, o benefício da nutrição, e qual é o futuro? Isso foi feito um pouco antes da pandemia. E aí, quando você pega esse número aqui, 70% dos consumidores tem essa questão do boost de imunidade, né, comparado com 53% do ano anterior. Então, imagina hoje, né, que depois dessa pandemia toda que a gente viveu, como é que as pessoas veem isso? Então, a gente sabe que esse número aumentou, da questão de ter essa saúde relacionada com a imunidade, né? 49% dos consumidores se dizem satisfeitos com sua saúde, isso, então, a gente estava falando antes de acontecer a pandemia, e aí você vê realmente que o mundo já tinha esse olhar de ter o bem-estar, não era ser só a questão do saudável, mas sim um conjunto como um todo. Eu não estou conseguindo aqui. Ops. Não. Ai, espera que tá. Gente, há muito tempo que eu não faço palestra, eu acho que deixa eu só esconder aqui esse painel. Pronto. Aí agora fica fora. E aí aqui, né, pensando nisso tudo que a gente está falando, o que é que a gente tem, né? Se a gente pegar aqui no mundo ideal, a gente da Maria está comendo danis todo dia, malhando todo dia, né? Aqui é comida saudável, quantidade de água, e aquilo que nos envenena diariamente, o refrigerante para quem toma, é como se a gente estivesse tomando aí açúcar. Então, aqui dentro desse conjunto todo, o que é envelhecer hoje, né? A gente não pode esquecer que somos seres conectados, tudo conversa entre si. Então, tudo isso está muito ligado. Então, quando você fala do meio ambiente, do sistema imune, da inflamação, do status gastrointestinal, estrutural, mas só que assim, isso daqui é uma parte. Eu tenho estresse oxidativo, produção de energia, detoxificação, hormônios e neurotransmissores. A gente tem uma população que envelhece, que os neurotransmissores estão alterados e os hormônios também. Só que isso tudo tem a ver com a nossa mente, espíritos, emoções e comunidade. Eu não posso falar de uma coisa separada da outra, elas estão todas conectadas. Então, a gente tem que ver o ser humano como um todo sempre. Dentro disso, nós vivemos a era das ômicas, né? Então, quando a gente fala no DNA, o genoma, o RNA, o transcriptoma, as proteínas, a proteoma, e o metaboloma vai falar do quê? Dos açúcares, nucleotídeos, aminoácidos, lipídios, dos metabólitos. Então, tudo isso hoje, se a gente parar para olhar, é possível de mapeamento, é possível a gente fazer todo esse trabalho e fazer um reconhecimento do nosso organismo melhor, né? Então, que às vezes tem algumas deficiências metabólicas que fazem com que nós tenhamos doenças, e isso vai agravando com o tempo. E aí, aqui eu acho que é uma foto clássica, né? Então, aqui é o impacto dos expossomas na saúde. Então, quando eu falo do expossoma pessoal, é a sua atitude perante a vida, que é a dieta, atividade física, trabalho, a interação com produtos químicos, quanto você dorme, a sua interação social e tem o fumo. Quando eu penso no expossoma externo, é aquilo tudo que o nosso organismo está sendo submetido, né? Então, você tem a questão da poluição, você tem a contaminação atmosférica, o clima, quanto que aí em Londrina vocês têm um belo espaço verde, ruído, aqui em São Paulo, a gente, se não fecha a janela, a gente não consegue, às vezes, nem escutar, nem conversar, o tráfego, a luz, então, tudo isso está em um conjunto, junto com o que a gente tem como resposta biológica do nosso organismo. Então, tem a microbiota intestinal, a expressão gênica, a inflamação, a metabolômica, epigênica e a idade, né? Então, a gente tem, tudo isso é um conjunto. Então, como é que a gente vive, né? Quando a gente pega as duas gêmeas, que tem vários estudos mostrando, quer dizer, elas têm a mesma genética, são idênticas, e o que é que o meio ambiente fez com elas? Então, o quanto que esse meio onde nós vivemos e quanto que o que a gente coloca para dentro do nosso organismo vai afetar o nosso envelhecimento. Então, lifestyle, estresse oxidativo, antioxidantes, isso tudo, né, quando você pega a parte exógena e a parte endógena, que é aquilo que a gente já falou, mas você pega a parte de transporte mitocondrial, o retículo endoplasmático, tudo aquilo que a célula tem, se ela não é bem cuidada e você vai gerando cada vez mais estresse oxidativo, cada vez mais espécies reativas de oxigênio, você tem, na verdade, a presença da doença, né?
E aí, quando você vê essa doença, você vai ter doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, neurodegenerativo. E eu tenho, na verdade, no nosso organismo, ele é inteligente. Eu tenho o antioxidante, as nossas defesas. Então, eu tenho o não enzimático, um sistema não enzimático, que são as vitaminas e a glutationa, e eu tenho o sistema enzimático, que é a catalase, a sódio e a glutationa peroxidase. Então, nosso organismo mesmo, ele traz essa questão da nossa defesa, mas o quanto que ele está habilitado para isso? E aí, aqui, dentro disso, quando a gente chega, né, daquilo tudo que a gente colocou, tanto dos indutores quanto dos antioxidantes, vão estar lá nas espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e carbono, que vão gerar estresse oxidativo, e quando a gente vai aos congressos, a gente tem escutado muito da lipoperoxidação, né? Você causa o dano na proteína e o dano do DNA. E aquilo que eu falo já há muito tempo que eu acredito, quem é o nosso grande sistema que mantém a gente são as nossas células. Se as nossas células elas se encontram doentes, como é que a gente vai fazer para ter saúde? Então, quanto mais essa célula está adoecida, quanto mais ela é atacada por radicais livres, mais estresse oxidativo, você vai ter apoptose ou a necrose. Então, quando eu tenho apoptose, você vai fazer o quê? Você vai encurtando também os telômeros. Você exige que o DNA se replique para te dar a continuidade para você se manter vivo. E aí, aquilo, né, nos modelos bioquímicos de doenças, você tem aquilo tudo que vocês veem no consultório, né? Alto índice glicêmico, alteração da razão ômega 3, ômega 6, disfunção mitocondrial, alteração dos lipopolissacarídeos na microbiota, né? Então, aumentando a inflamação, redução do aporte de fibras, agrotóxicos, pesticidas, a gente tem regiões que as pessoas são intoxicadas por estarem em locais de agropecuária, e aí tem esse uso também dos agrotóxicos, glicação, inflamação, oxidação, toxicidade, alteração da razão bomba sódio-potássio, e aí a densidade nutricional e calórica, tá? Então, o que é esse estresse oxidativo? Na verdade, o estresse oxidativo, você tem lá os oxigênios e os antioxidantes. Lembrando que aonde a gente produz o maior número de radicais livres é na nossa mitocôndria. Uma mitocôndria saudável, ela vai gerar radicais livres. Uma mitocôndria desequilibrada, ela vai gerar mais radicais livres e a gente muitas vezes não tem essa defesa. Então, a gente acaba fazendo o quê? Desequilibrando e causando esse estresse oxidativo. Então, em condições normais, fisiológicas, existe equilíbrio entre espécies reativas de oxigênio e defesas antioxidantes. A produção de EROS, né, das espécies reativas de oxigênio, ele pode acontecer por N fatores que a gente falou em relação aos expossomas. E aí você tem o estresse oxidativo, aonde, na verdade, o seu sistema antioxidante está tão sobrecarregado que ele não consegue mais combater os radicais livres, e aí você vai ter essa presença desse estresse oxidativo que vai gerar o quê? Processos inflamatórios e degenerativos. Então, a inflamação, a doença que a gente vê lá na frente, muitas vezes começou de algo que a gente poderia estar diminuindo ou modulando. Então, trazendo essa questão, diminuindo essa formação de radicais livres. E as patologias oriundas do estresse oxidativo, né? Então, a gente tem todas. Então, se você parar tudo que a gente vê de doença, ele tem essa questão do estresse oxidativo, seja nos olhos, no coração, na pele, nos rins, nas juntas, né? Você tem uma degradação muito maior. Hoje a gente fala muito do pulmão, né? Asma, alergias, câncer, o próprio cérebro, e aí você tem o sistema imune também, que vai se diminuindo, né? Pela presença desses radicais livres, eu vou mostrar depois para vocês uma tela do asma, que você vê como que esse estresse oxidativo é impactante para um asmático. Então, quanto mais ele é estressado oxidativamente, maior vai ser essa resposta. E aí você entra também dentro do universo, né, pelo excesso de açúcar, né, pelo excesso de carboidratos que a gente consome, a reação de Maillard, vai ter a glicação e desestresse oxidativo. E aqui dentro desse universo, a gente vai falar também em inflamação. Então, o que a gente acaba gerando? Primeiro, a gente gera muito radical livre lá por todo o nosso meio ambiente, pela alimentação. O que é que agora aconteceu na época da pandemia? O que é fácil de fazer?
um macarrão, um pão, né? Tudo é mais prático. Então, a gente também trouxe o quê? Mais açúcar, mais carboidrato simples para a nossa alimentação durante essa fase também de pandemia. Então, tudo isso, se a gente parar para olhar, está levando sempre ao quê? Mais produção de radicais livres, mais estresse oxidativo. Quando eu gero produtos avançados de glicação e de lipoxidação, você está fazendo mais um ciclo vicioso. Então, quer dizer, cada vez mais inflamado, tá? E aí, esse é um slide que eu gosto muito, porque ele simplifica muito o que se vê na clínica, né? Na anamnese clínica de vocês estão vendo isso, vocês estão vendo aumento de vasopermeabilidade, aumento de apoptose, angiogênese e inflamação. Então, quanto mais eu tenho via alimentação, ele impacta muito, né? Você tem informação de produtos de glicação avançados, que interagem com os receptores e faz essa cascata da inflamação e gera mais radicais livres, você vai estar fazendo o quê? Vai estar inflamando esse organismo. E, clinicamente, é aquilo que a gente pode pegar é uma arteriosclerose, você pode ter a diabetes, resistência à insulina, tudo isso está diretamente ligado com o estresse oxidativo gerado, que a gente faz pelo consumo inadequado de carboidratos, mais os outros elementos que acabam gerando mais radicais livres. E aí você aqui, por exemplo, mostrando a presença do LDL, né, pelo processo de glicação que vai fazer esse AID, né, esse produto de glicação de LDL, fazendo que você tenha essa presença. E aí, fatalmente, né, não tem como a gente fugir, tudo que a gente consome passa pelo nosso trato gastrointestinal. E a microbiota intestinal é a nossa guerreira hoje, né? Porque é lá onde tudo chega, é lá que a gente escuta hoje falar de permeabilidade, aumento de permeabilidade intestinal, você está com o intestino inflamado, você é alérgico, então tudo, além de passar pelo sistema trato gastrointestinal, quando ele chega no intestino, então, muitas vezes esse intestino está tão inflamado, não só pelo uso, pela alimentação errada, pelo próprio uso de medicamento, né? E aí você também pode gerar mais patógenos, mais lipopolissacarídeos em espécies gram-negativas, que vai fazer destruição da tight junction e vai gerar inflamação. Então, quando a gente vê esse aspecto, e a gente sabe, por exemplo, na dermatologia, que dermatite atópica, psoríase, a gente tem essa disfunção intestinal, ela traz essa disfunção, isso vai inflamar. E um dos primeiros reagentes que a gente tem é a formação de interleucina 17, interleucina 23, inflamando e trazendo isso. Lembrando sempre que intestino, ele está ligado a absolutamente tudo, não é um intestino isolado, o intestino está interagindo com a pele, o intestino está interagindo com o pulmão, eu vou mostrar um artigo para vocês bem interessante, o eixo intestino com cérebro. Então, assim, se a gente tem, e foi o que acabou acontecendo durante a pandemia, a gente tem um intestino que adoeceu. E esse intestino que adoeceu trouxe inflamação, trouxe mais processos inflamatórios. Quer dizer, a gente tem um medo, né, que está ali de uma doença extremamente nefasta, gerando uma tempestade de citoquinas. Por todo esse aprisionamento, por todo esse período que a gente viveu, a gente mudou os nossos hábitos, mudou o estilo de vida, alguns melhoraram, mas assim, pela estatística que eu tenho com algumas médicas que eu falei, né, de 10 pacientes, 8 engordaram. Então, quer dizer, a gente tornou esse paciente mais inflamado e a microbiota alterada. Então, esse processo inflamatório trouxe mais citocinas inflamatórias e uma resposta celular aqui, dentro desse aspecto. E aí você tem mais estresse oxidativo. Então, dentro desse estresse oxidativo, de novo, eu tenho, na verdade, um aumento aqui, né? Se eu não tenho uma alimentação correta, você tem essa presença, essa alteração, aumento da permeabilidade, você tem um rompimento das tight junctions, e aí você acaba fazendo todo o processo. E aí, aqui, você acaba gerando mais espécies ativas de oxigênio. E aí, se você olha e você vê pelo TNF-alfa, você vai fazer toda a cascata para também trazer mais inflamação. Então, imagina se você está liberando mais estaminas e proteases. Então, o nosso corpo, ele se torna um laboratório, um experimento para quê? Inflamatório,
né? A gente já sabia disso, mas assim, está cada vez mais. Mas esse inflamatório é o resultado final. Eu preciso, na verdade, bloquear ou diminuir ou modular esse estresse oxidativo, tá? E eu acho que o que mais impactou nossa vida nesse último ano foi o Covid-19, né? Então, ele é um elemento extremamente impactante, né, no estresse oxidativo e inflamação. A gente tem o pós-Covid persistente, que é onde as pessoas, se você pegar algumas ligações que a gente pode fazer, pensando em tudo aquilo que a pessoa passa do processo inflamatório, esse cansaço imenso, a esteatose hepática, tudo isso está muito interligado, né? Então, aqui só dando um exemplo, quando a gente pensa aqui nesse laboratório, você tem aqui o vírus interagindo, que vai ter essa interação com o pulmão, e aí você tem toda essa liberação de espécies reativas, né, de citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, a TNF-alfa, causando a febre, você tem todo o processo. E aí, quando você pensa na interleucina 6, é algo que é interessante, a gente sabe que pessoas obesas têm mais receptores para interleucina 6, e a gente sabe que a grande tempestade que vem tem relação com a interleucina 6. Então, quer dizer, a gente está aumentando o tempo todo esse sistema aqui, então você acaba causando esse dano, né, maior, esse estrago, pelo contato com o vírus, que vai entrar aqui pelo AC2, a porta de interação. Também tem um outro fator, né, numa das lives falando, então, quem faz reposição de testosterona, de andrógeno, em concentrações altas, ele vai ter maior número de receptores, então ele pode responder também de uma forma mais exacerbada. Eu acho que isso tem se mostrado, por exemplo, fisiculturistas que falam, o fisiculturista morreu, né? Se ele estava fazendo uso de algum anabolizante, ele com certeza ele tem mais entrada para o vírus. Então, se você começa a estudar todos esses parâmetros, você consegue ver que está tudo interligado. Foi aquela frase lá, somos totalmente conectados, não está uma parte separada da outra. E aí, aqui, toda essa acuidade, tudo isso que acontece, mostra o impacto, né? No nosso organismo como um todo, ele é muito sistêmico, então realmente vai acabar atingindo, vai estressar nosso organismo oxidativamente e vai inflamar mais ainda. Por isso que é importante a gente se tratar. Aqui é um esquema que eu achei muito legal de um trabalho de 2017 na pediatria, falando do estresse oxidatismo e asma brônquica em crianças, causas ou consequências. Na verdade, eu coloquei aqui, porque no final disso tudo que ele mostra, né, que ele fala das alterações, diminuição da concentração de enzimas antioxidantes, ele fala da glutationa, da superoxidismutase, aumento de espécies ativas, a concentração também, diminuição da concentração de antioxidantes não enzimáticos, glutationa, vitamina C, selênio, então os minerais entrando aqui. E aí você tem estresse oxidativo, causa os danos, você faz uma modificação de biomoléculas, então veja onde acontece, aonde que se dispara, é o gatilho para a asma brônquica. Aqui é o estresse oxidativo, né? A alergia também, né? As infecções dos poluentes também vai causar esse estresse oxidativo. E aí você vai fazer o quê? Essa modificação, né? O dano de DNA, lipoperoxidação, tudo aquilo que a gente conhece, ele fala. Foi demonstrado que o dano oxidativo das moléculas está fortemente envolvido na inflamação asmática. É evidente que a asma é acompanhada por estresse oxidativo nas vias aéreas e na circulação sistêmica. O estresse oxidativo é mais pronunciado durante a exacerbação aguda ou desafio alérgico. Então, tudo isso é o disparo de um estresse oxidativo, que vai trazer biomoléculas modificadas e que vai fazer o que? Essa inflamação neurogênica, você tem esse remodelamento e essa hiperreatividade aérea, e aí você tem todos os sintomas dessa asma brônquica. Então, que interessante, se a gente parar para pensar, se eu conseguir, lógico que isso é uma teoria também, se eu conseguir diminuir esse estresse oxidativo, der antioxidantes, melhorar esse sistema de resposta de uma pessoa asmática, ela vai ter uma condição melhor de ter uma defesa, um equilíbrio melhor aqui e não entrar nesse estresse tão forte oxidativo, tá? Esse é o trabalho que eu achei muito legal, que é o eixo intestino-pulmão, né? Então, falando do impacto da saúde pulmonar pelo desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, ele coloca isso muito claramente, que não adianta só cuidar do pulmão. Então, quando eu tenho a presença do vírus, eu tenho
eu perco a homeostasia da imunidade, e eu também tenho um desequilíbrio da microbiota. Então, aqui, quando você tem essa diminuição da resposta imune, você vai ter a pneumonia aqui presente, e vai ter esse desequilíbrio também. Então, aqui, o que, que é importante, né? É um trabalho que foi feito em obeso, o trabalho era Covid-19, a imunonutrição tem um papel no paciente obeso. Então, o que, que é que eles viram, né? Que pacientes obesos desenvolvem sequelas graves de COVID devido às altas concentrações de TNF-alfa, MCP1 e interleucina 6 produzidos nesse meio tempo por tecido adiposo visceral e subcutâneo e por imunidade inata. Então, aí, o que, que é que ele coloca? Que esse eixo, né, intestino-pulmão, se comunica através de uma via bidirecional na qual as endotoxinas ou os metabólitos microbianos podem afetar o pulmão através do sangue. Quando a inflamação ocorre no pulmão, isso, por sua vez, pode afetar a microbiota intestinal. Então, quer dizer, quando eu tenho um pulmão danificado, eu vou afetar essa minha microbiota intestinal. Então, portanto, o que, que ele coloca? A modulação da microbiota intestinal em pacientes obesos COVID-19 pode desempenhar um papel fundamental na estratégia terapêutica da imunonutrição. Então, aqui, o que, que eles estão usando nesse artigo, que é agora de 2020, falando da importância da imunoproteção, da imunonutrição, para você ajudar na resposta desse paciente. Aqui também ele coloca: a microbiota intestinal desempenha papel crucial no amadurecimento, desenvolvimento e funções do sistema imunológico inato e adaptável, além de contribuir para o desenvolvimento do fenótipo do obeso. E aí aqui ele coloca, então, quando você tem o SARS-CoV, né, você tem uma nutrição personalizada, você tem essa intervenção, você vai melhorar, um ponto importante é melhorar essa microbiota intestinal, é trazer ele mais para a normalidade, isso vai ajudar muito na resposta imune. Quando você faz a suplementação, né, de alimento funcional, pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos e simbióticos, você ajuda nessa recuperação. Aqui, quando você está com a pessoa já mais comprometida. E aqui, na verdade, você pode trabalhar também na profilaxia. É interessante fazer esse trabalho. Então, você pode trabalhar aumentando a imunidade e resistência à infecção. E aqui você ajudar nessa resposta, nessa recuperação melhor desse paciente. E aí aqui ele coloca, né, a imunonutrição é um caminho para modular as respostas inflamatórias e resposta imune adquirida. A imunonutrição personalizada para pacientes obesos deve ser a primeira terapêutica de escolha para reduzir o risco de infecções e doenças de curso em pacientes com COVID-19. Primeiro, a imunonutrição pode diminuir o risco de infecções, reduzindo o estado de inflamação característico. Além disso, a imunonutrição seria fundamental para apoiar a resposta imune e síntese de proteínas na fase grave de COVID-19. Por quê? A gente precisa também de proteína, né? Então, aqui ele está falando de ômega 3, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio, arginina e glutamina. Aqui é no estudo que ele faz para suporte para infecções respiratórias para o obeso. Então, quer dizer, aqui é um estudo bem direcionado, mostrando que a gente pode fazer um tratamento personalizado e melhorar essa imunonutrição desse paciente, tá? E por que precisamos de um fígado saudável, né? Então, eu acho que é uma outra questão, porque uma das coisas que a pessoa que tem o COVID, o pós-COVID, ela tem esteatose hepática. E por que esse fígado ele é tão importante a gente normalizá-lo? Uma outra característica também da pessoa que teve o COVID, o pós-COVID, é o cansaço. Então, vamos pensar um pouco nessa organela chamada, nesse órgão chamado fígado, né? Aí ele fala que os hepatócitos que compõem o fígado são compostos de organelas especializadas em processamentos metabólicos, que agem tanto em substâncias endógenas, promovendo a síntese e a quebra de moléculas, quanto exógenas, que são os medicamentos, né, de via oral, que são metabolizados aqui no fígado. Quando acontece toda essa tempestade, a pessoa sai e ela está com esse fígado com uma esteatose, sobrecarregada, com muito medicamento, você concorda que ela vai estar inflamada e não vai ter um bom funcionamento. O que, que eu preciso? Quando eu tenho um fígado que não está funcionando bem, um ponto que é importante, aonde é que eu destruo as minhas mitocôndrias? Onde é que eu faço mitofagia? Então, quando a mitocôndria está danificada, ela vai lá, ela vai ser destruída para ser, o nosso organismo vai repor por uma nova.
Mas quando essa mitocôndria está danificada, ela é destruída, a mitofagia é feita no fígado. Então, vamos parar para pensar um pouco. Então, aquele paciente com COVID, que está com o fígado alterado, e aí você sai, você está tratando tudo lá, está tomando um monte de medicamento, está intoxicado muitas vezes, e não tem essa capacidade de detoxificação, não vai ter capacidade de fazer mitocôndria nova. E aí fica aquele cansaço. Então, a gente tem que tirar esse fígado também desse ciclo vicioso e trazer ele um pouco mais para a normalidade, porque o fígado alterado, o intestino alterado. Então, de novo, esse leque. Então, eu preciso, de novo, trazer esse fígado para uma normalidade junto com o intestino. Aqui é um trabalho que é interessante de 2019, ele falando aqui de um fígado saudável e de um fígado prejudicado. Então, por que coloquei isso? Porque, na verdade, quando o fígado está intacto, você tem os telômeros, aqui nesse caso, que estão num comprimento adequado, e você tem produção das sirtuínas, né? As sirtuínas, para quem bebe o vinho, a Altra Itaí, sirtuína 1 é o gene da longevidade, sirtuína 3, 5, 3, 5 e 6, se não me engano, é a da intramitocondrial. Então, quando eu tenho, aqui ele mostra bem, quando eu tenho um fígado danificado, eu diminuo a expressão, os níveis de sirtuína. Então, eu diminuo a longevidade celular e diminuo a longevidade, a saúde da mitocôndria. Então, realmente, eu preciso recuperar esse fígado para eu conseguir voltar a produzir energia de forma adequada, para conseguir me restabelecer. Enquanto o fígado, né, lógico, não só o fígado, tem o conjunto condutor, mas o fígado ele estiver ali inflamado, adoecido, esse paciente provavelmente não vai conseguir voltar a produzir as mitocôndrias como deveria, porque ele não consegue destruir, sendo que a mitofagia acontece lá. E aí, esse estudo aqui, na verdade, ele corrobora com tudo isso que a gente está falando, porque ele fala dos antibióticos bactericidas, induzindo disfunção mitocondrial, induzindo dano oxidativo em células humanas. O que é que esse estudo que eu achei muito legal, muito interessante, ele sugere que antibióticos bactericidas induzem a formação de espécies reativas tóxicas de oxigênio, né, em bactérias. Isso é o que a gente quer matar a bactéria. Mostramos que doses clinicamente relevantes de antibióticos bactericidas, quinolonas, aminoglicosídeos, beta-lactam, causam disfunção mitocondrial e superprodução de espécies reativas em células de mamíferos, mostrando que esses efeitos induzidos por antibióticos bactericidas levam a danos oxidativos ao DNA, proteínas e lipídios em membrana. Aqui eles fizeram um tratamento com camundongos para ver essa questão do estresse oxidativo. E aí ele tem realmente um efeito deletério. Mas o que é interessante? Além da bactéria, ele também altera a mitocôndria. Por quê? Vamos lembrar o que é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, que é um ser à parte, era um micro-organismo, era uma bactéria que criou vida própria, DNA próprio e virou mitocôndria. Então, quando a gente dá um antibiótico, você também faz o quê? Você afeta também a mitocôndria, né? Então, esse estudo, ele mostra bem essa questão quando você tem, e principalmente em uso prolongado de antibiótico. Esse estudo, ele mostra muito essa questão do uso prolongado do antibiótico, alterando essa questão fisiológica do antibiótico. E aqui, então, num tratado, e aqui tratado com ciprofloxacina. E um outro ponto que é interessante, aí ele faz aqui, ele tem vários tipos de antibióticos, e o único que não altera a mitocôndria nesse estudo é a tetraciclina. A tetraciclina é um bacteriostático, né? Então, ele não tem a mesma capacidade de bactericida. Então, ele não afeta a questão da capacidade respiratória, por exemplo, da mitocôndria. Então, você vê isso também, essa diferença, não tratado e tratado com tetraciclina. O resto diminui a capacidade respiratória da mitocôndria. Então, aquilo que a gente está dando, né, no caso do antibiótico, a longo prazo, ele pode ser danoso, né, não só para a questão, ele vai curar, mas se ficar aquilo que é um muito longo prazo, você também vai danificar a resposta de mitocôndrias.
Então, por que que é importante, né? Então, essa mitocôndria que tem essa cadeia respiratória, ele vai produzir a nossa energia, mas também produz elétrons. Quando a gente envelhece, ele tem uma disfunção, vai produzir mais elétrons, tem o desequilíbrio, e você acaba tendo as doenças e o envelhecimento. Mas mitocôndria ela é extrema, a gente sabe que hoje ele é um marcador de saúde, ele é extremamente importante, porque você tem todo o nosso organismo, ele precisa da produção de ATP, a gente sabe que o cérebro é o que mais consome, de toda a energia produzida, 23% é consumida pelo cérebro. Então, imagina uma pessoa que teve Covid, já está cansada. Isso é uma outra coisa que as pessoas também relatam, né? Essa dificuldade no pensamento, na memória, que não retorna com a mesma facilidade. Tudo isso também, acredito eu, que tem uma conexão com a produção energética. A gente está com produção energética afetada, a gente está com o fígado que está afetado, que não consegue fazer mitofagia, a gente teve também o uso de antibióticos que, a longo prazo, também fizeram com que essa mitocôndria ela se desgastasse. Então, assim, a gente tem N fatores, se você olhar fisiologicamente, que na verdade mostra clinicamente que a gente vê as pessoas extremamente cansadas com essa dificuldade de recuperação de energia. Tá? Aí, além disso, né, a gente está falando do estresse oxidativo, a gente tem o estresse crônico. E o estresse crônico, que é a presença do cortisol, e aí aqui tem muito a ver com saúde cardiovascular, né? Nesse caso aqui ele está colocando essa saúde cardiovascular, mas eu falo aqui, uma das grandes reclamações é queda de cabelo, né? Então, também que uma outra ponta depois que a pessoa teve, você tem, primeiro que a gente sabe que queda de cabelo são microinflamações. Imagina que essa pessoa passou por uma superinflamação, então ela vai ter queda de cabelo, provavelmente, porque a inflamação é muito grande. Aqui é um outro fator que mostra o quê? Quando você tem um estresse crônico, né, você tem esse aumento de cortisol, que vai aumentar, na verdade, toda essa questão que a gente já sabe, do aumento do tônus vascular, inibe essa reparação do tecido, você tem a pressão, tem hipertensão, você tem também aumento de lipídios, o metabolismo de glicose é alterado, resistência à insulina e hiperglicemia, aí você tem adiposidade visceral. Esse daqui, na verdade, é um estudo que mostra um marcador, que é um marcador de cortisol no cabelo, e aí que interessante, então, quer dizer, na hora que eu pego aqui todos esses fatores, esse cortisol está passando aqui e vai deixando sua marca. Então, quer dizer, eu pego aqui a presença do cortisol. Então, além da inflamação, eu tenho o cortisol que também aumenta a produção de DHT, e isso vai também acelerar a queda de cabelo. E, além disso, alguns estudos não mostram só no COVID a queda de cabelo telógena, mas na fase anágena também. Então, a gente tem todo um aspecto aqui inflamatório de tudo aquilo que a gente passa, mostrando o que a gente vai ter na clínica, tudo isso que vocês estão vendo no dia a dia. O estresse oxidativo e doenças cardiovasculares, então, é muito presente também, então, você tem essa formação desenvolvimento da aterosclerose, pela produção aqui das espécies ativas de oxigênio, então você vai ter esse aumento de macrófagos, você tem todo o cenário ali inflamatório presente. E aí aqui, eu até acabei pegando um pouco mais disso, porque temos crianças também em casa, e esse daqui ele mostra um estudo que fala que taxa elevada de micróbios intestinais afeta a função memória pelo açúcar da dieta. Então, quanto mais açúcar, isso foi feito em animais, mas ele fez o quê? Ele pegou ratos jovens, e aí o que ele fez? Ele deu um açúcar em excesso, e aí o que é que ele viu que aconteceu? Na verdade, o consumo crônico de açúcar na infância prejudicou o adulto na função de memória dependente do hipocampo, sem afetar o peso corporal, comportamento semelhante ao da ansiedade. Adolescentes que tomavam bebida adoçada com açúcar, consumo durante a adolescência, também alterou a microbiota intestinal, incluindo a abundância elevada de duas espécies no gênero Parabacteroides, né, o Distaciones e o Johnsoni, que foram negativamente correlacionados com a função hipocampal. Então, veja só,
né? A gente está passando por uma fase que é a pandemia, as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, e teve um consumo muito maior de açúcar, e isso com certeza está afetando a parte neurocognitiva deles também. Então, esse é o primeiro estudo, e teve um outro também mostrando aqui só para conclusão, coletivamente, esses resultados identificam o papel para a desbiose da microbiota na mediação do dano e efeitos de fatores dietéticos pouco saudáveis no início da vida e na função da memória dependente do hipocampo. Então, a gente tem isso muito afetado. E aí, aqui foi um outro estudo falando da desbiose do intestino ao cérebro, mecanismos ligados ao consumo da dieta ocidental com disfunção cognitiva e de microbiana. Então, aqui ele mostra bem, você tem um consumo de comida doce, muita gordura trans, aí você altera a microbiota, você tem diminuição dessa cadeia curta de ácidos graxos, você tem esse aumento da permeação, aí você tem aumento de bactérias e endotoxinas, e com isso também você tem diminuição da sensibilidade à insulina e aumento da inflamação. Isso vai afetar, vai fazer essa ruptura aqui com a barreira hematoencefálica, você afeta, e afeta o hipocampo. Então, quando você afeta o hipocampo, você afeta o aprendizado e a memória dependente deles. Então, é importante a gente trazer isso, porque isso tudo, no dia a dia, no consultório, eu acho que ainda vai aparecer muito, essa questão desse desequilíbrio neuronal das crianças e dos adolescentes por um consumo inadequado de açúcar, tá? E aí, esse também que saiu agora, né, da Universidade de San Diego, que ele fala na relação da associação de solidão e sabedoria e com diversidade, o que tem que haver, né, e com a diversidade e composição da microbiota intestinal. Foi um estudo exploratório, que ele mostra que, na verdade, nessa pesquisa recente, o que ele conectou? A microbiota intestinal ao comportamento social, incluindo descobertas de que pessoas com redes sociais maiores tendem a ter microbiotas intestinais mais diversificadas. Então, quer dizer, quando a gente tem essa questão, né, que leva mais longe a conexão entre sabedoria, solidão e biologia, quer dizer que quando a gente sabe, tem essa conexão, relatando que a sabedoria e a solidão parecem influenciam sim, também na nossa diversidade microbiana do intestino. E aí, esse estudo teve 187 participantes, de 28 a 97 anos, que completaram um relatório, um questionário. E aí, o que é que eles descobriram? Né? Que em níveis mais baixos de solidão, em níveis mais altos de sabedoria, compaixão, apoio social e envolvimento, foram associados a uma maior riqueza filogenética e diversidade microbiana intestinal. E essa microbiota intestinal mais diversa pode ser menos suscetível à invasão por patógenos externos, o que poderia contribuir e ajudar a promover maior resiliência e estabilidade da comunidade. Assim, é uma coisa, eu gosto, porque eu estou fazendo psicologia positiva, e aqui ele mostra muito essa importância da nossa resiliência e dessa sabedoria de você ter um olhar de compaixão e esse apoio social, porque quando a gente liga para a televisão, a gente vê hoje pessoas passando fome, com tudo isso vai afetar. E quando a gente se entristece, você diminui, quando você é uma pessoa solitária e se entristece, você diminui a diversidade do microbioma intestinal. Quanto menos microbioma intestinal ele for afetado, a gente sabe que também diminui a produção de neurotransmissores. Então, vejam como tudo isso é muito interligado. Então, a gente não pode pensar em tratar uma coisa só para ter um resultado esperado de outra totalmente diferente. Não, eu posso tratar tudo de uma forma conectada e ter um resultado melhor. Então, pensando nisso tudo, a gente quer ter um fortalecimento da nossa imunidade, pensando numa boa alimentação, bom sono, espero que todos estejam dormindo, fazendo atividade física. E a Iris Apfel, que eu gosto muito, eu acho que a mente tem uma força muito grande para aquilo que a gente deseja ser e como viver. E aí aqui tem os nutrientes funcionais. Então, pensando nisso, tudo isso que a gente precisa trazer e conectar, tem também uma forma da gente fazer um tratamento mais personalizado.
Então, dentro disso tudo, né, eu falei tanto de espécies ativas de oxigênio, como é que eu vou, o que que eu tenho para combater? Eu tenho antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Então, aqui, os enzimáticos, a nossa cereja do bolo é a superóxido dismutase, você tem a catalase, a glutationa peroxidase, aquilo que vocês já conhecem, né, pensando aqui nas enzimas intermediárias, e os minerais, zinco, selênio, vitaminas, carotenoides e polifenóis. Dentro disso tudo, dessa pirâmide dos antioxidantes, você tem aqui essa importância, né? Então, eu vou sempre ter o quê? Uma alimentação rica é importante, ele vai te dar minerais e proteínas, né? Proteína é um fator importante também para manter construir nossa imunidade. Não adianta ter só uma alimentação com vegetais, eu preciso das proteínas também. Dietas ricas em polifenóis, carotenoides, e aí aqui a gente vem nessa escala, tá? E aí, quando você pensa na superóxido dismutase, que é a nossa cereja lá do bolo, o que que ela tem? Ela, na verdade, a gente tem uma concentração pequena dela. Então, se eu vou aqui nessa base, eu vou não tendo essa construção de proteção, se aqui está difícil, tá raro, você vai ter aqui pouco sódio, né? Então, ela sozinha não vai conseguir, ou não tem quantidade suficiente para ter essa atuação necessária. Então, a superóxido dismutase, ela ajuda a regular a produção de enzimas antioxidantes, incluindo catalase e glutationa peroxidase, que são enzimas essenciais para neutralizar espécies reativas de oxigênio. Então, se eu não tenho catalase, eu vou estar o quê? Se eu tenho um polimorfismo e não produzo catalase, eu vou estar acumulando água oxigenada. Não é isso que eu quero eliminar e trazer, não causar dano à célula. Então, o que é o Glisodin? Né? O Glisodin é uma tecnologia francesa, né? Ela é patenteada, que combina a superóxido dismutase, derivada do melão de Cantaloupe, com gliadina, o qual age como uma barreira protetora. Na verdade, a gliadina tem uma única função aqui, né? Ela é uma barreira protetora que ela torna o quê? Ela vai... Porque pensem só, uma enzima, esse sempre foi um questionamento meu, uma enzima é uma proteína. Se eu tomo uma enzima, ela vai ser digerida no estômago, certo? Então, eu preciso fazer com que ela passe do estômago para chegar realmente no sítio-alvo dela. E aí, aqui, um breve filme mostrando aqui o melão de Cantaloupe, extremamente rico em sódio. Esse E exercício 33. a tecnologia que eles usaram, eles fizeram essa... não é nem encapsulamento, mas formaram um filme, né? Então, quando você pensa nisso, por que o glisodino é um simples antioxidante, né? Então, se você parar para pensar, quando você pega uma molécula de vitamina E, ele, na verdade, vai aniquilar um radical livre. Quando você pega uma molécula de sódio, né, o que você tem? Ele, na verdade, ele vai neutralizar 1 milhão de radicais livres, quando comparado com a vitamina que neutraliza um só. Então, ele tem um efeito imunomodulador. Então, ele não é simplesmente antioxidante. Quando você está dando uma sódio, você está imunomodulando, você está aumentando sua capacidade de resposta endógena de antioxidantes, mas de uma forma muito ampla. Então, isso é importante, tá? E por que a gliadina presente no glisodin? Porque a gente fala de gliadina que vem do trigo, né? Ele vai ter um grande questionamento. Pode ter sensibilizar, pode ser alérgico? Não, na realidade, assim, é lógico que se é uma pessoa extremamente celíaca, não é indicado. Mas qual que é o estudo que existe, né? Então, vamos pensar, uma fatia de pão tem 26 gramas e contém 5,4 gramas de gliadina, que equivale a 20, quase 21% da composição. E uma cápsula de glisodin com 500 miligramas vai ter 16,5 miligramas, 3,3. E qual que é a função dessa gliadina? A função dessa gliadina é a seguinte, ela, na verdade, ela forma um biopolímero, ela tem duas funções, de proteger a sódio de ser destruída, ela protege a sódio, ela não pode ser destruída, ela tem que passar pela acidez estomacal, e ela tem que, passando, ela tem que ter uma adesão. Essa bioadesão vai permitir que a sódio seja liberada no intestino delgado, e isso, na verdade, é uma forma de sinalização. Então, é como a gente tiver, se lá chega lá, a gente tem o band-aid, que vai proteger a ferida, né? A gente tem a gliadina, que vai proteger o sódio, e vai
tornar possível essa adesão e vai fazer com que ele realmente sinalize e faça essa produção aí de neutralização de 1 milhão, 1 para 1 milhão de radicais livres. Então, essa é a grande diferença dessa tecnologia, tá? E aí aqui ele mostra bem, né? Então, quando você tem o glisodin, sódio mais gliadina, depois da absorção digestiva, você tem esse contato de ativação, e a sódio sozinha, aquilo que eu falei, a sódio sozinha, ela vai ser o quê? Ela vai ser digerida no estômago, então é como qualquer proteína, as proteínas são digeridas e depois são absorvidas, e aqui essa tecnologia permite que ela passe pelo estômago e chegue realmente, faça adesão e a sinalização para que realmente gere uma resposta imunomoduladora, tá? E aqui, então, ele mostra bem o aumento da produção da sódio, da glutationa peroxidase e da catalase, que são nossos três antioxidantes primários essenciais. Então, pense que nessa fase que a gente está vivendo, o quanto que esse sistema enzimático antioxidante ele é importante para você ter uma resposta do seu organismo para a defesa, para diminuir estresse oxidativo, tá? Efeito imunomodulador do glisodin, com TNF-alfa, ele diminuindo o TNF-alfa e aumentando a interleucina 10, né, que é tem atividade de resposta anti-inflamatória, então ele vai ter esse equilíbrio e vai ajudar também a diminuir a inflamação. E aqui tem um estudo que eles fizeram na Indonésia com crianças de 6 a 17 anos, né, onde eles fizeram o uso do glisodin na aceleração no alívio do sintoma de crianças asmáticas e alérgicas ao ácaros do pó doméstico. Então, foi feito durante 4 semanas, um mês, e aqui é o placebo versus o glisodin. E eles usaram esse parâmetro, FEV1, de reversibilidade, que é, na verdade, a forma de você diagnosticar asma, né, o nível de asma aqui, então tem que ser menor do que 12, e ele consegue diminuir e acelera o sintoma de alívio, né, e melhora o tratamento, que foi aquele slide que eu mostrei para vocês de toda a cascata, onde que começa o asma. O asma começa com aquele excesso do estresse oxidativo que vai fazer biomoléculas e que vai fazer toda aquela reinfecção. Então, se eu melhoro o sistema antioxidante no primeiro nível, com certeza você vai fazer com que o impacto daquela cascata seja menor. O uso do glisodin em tratamento de psoríase eu coloquei porque, na verdade, a psoríase é um estado inflamatório também, né? Então, 500 miligramas por 90 dias, teve esse resultado. E aí, aqui eu vou deixar um site, né, www.glisodin.org, onde você tem os 25 estudos clínicos publicados ao longo desses anos pela empresa em relação ao glisodin, tá? E aí, quando a gente pensa num outro elemento, né, quando a gente fala dos antioxidantes, vitaminas, polifenóis, microminerais e ômega 3, que são extremamente importantes também. Então, como aumentar a defesa imunológica antes de infecções respiratórias por vírus, com foco especial nas infecções por coronavírus? Esse foi um outro artigo também agora de outubro de 2020, falando da questão da vitamina D, das beta-glucanas, da biodiversidade da microbiota. Isso tudo vai reforçar a defesa imune, né? Então, zinco, manganês, cobre, selênio, exercício moderado é importante, vitamina C, e aqui, vitamina B, E, ômega 3, polifenóis e carotenoides. E aí, aqui, também, só para reforçando, o que aparece em todos os estudos com muita frequência? As beta-glucanas, tá? A vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco e ômega, então, tanto para resposta imune inata e inflamatória, e para resposta imune adaptativa, você vai ver que elas têm funções diferentes em cada um dos casos, né? Então, quando você está ali, ele vai ativar uma linha de sinalização e na outra ela ativa outra linha, né? Aqui o ômega 3, ele falando da formação de pró-resolvinas, trazendo essa ativação de células de linfócitos B, aumento da expressão de CCR5 e assim por diante. E micronutrientes e compostos bioativos nas vias imunológicas relacionados também ao COVID. Você vê, então, os polifenóis muito presentes, né, em adultos e idosos. De novo, a gente vê vitamina A, então, vitamina A, complexos de vitamina B, cobre, magnésio, zinco, selênio, muito presente, são importantes também.
e os polifenóis. Então, aqui para falar um pouco de polifenol, o AC30 é um blackcurrant, né? Então, ele, na verdade, ele é padronizado em antocianinas, conhecidos por influenciar a vasorrelaxação e o fluxo sanguíneo periférico. Se você pega ele, é extremamente rico em vitamina C, né? Riboflavina, se a gente tem um complexo B, vitamina A, vitamina E, tem também os minerais, cálcio, ferro, magnésio, fósforo. Então, assim, aqui num berry, né? A gente pega aqui o black currant, você tem, além da vitamina C, que eu acho interessante, porque vitamina C, quando você tem no extrato, ele é mais estável, não vai sofrer oxidação, você tem uma entrega melhor, você tem aqui todos os outros minerais e complexo de vitamina junto também, né? Então, ele tem um efeito protetor, o AC30, na inflamação associada à obesidade e alterações no microbioma intestinal. O que é que eles viram? Que quando você associa um polifenol aos probióticos, você melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? Que é a que hoje a gente está escutando falar muito em butirato, propionato, tudo isso faz o quê? Você tem um aumento e aí você atinge o tecido adiposo através da circulação sistêmica e melhora a inflamação adiposa. Então, quão é importante, não é só o probiótico, quando eu associo ele com um polifenol, você tem uma resposta, uma permeação melhor, então você ajuda melhorar esse resultado. Aumenta também a expressão intestinal do fator adipositário, né, induzido pelo jejum, contribui para os efeitos anti-inflamatórios, exercícios melhorando o metabolismo lipídico e reduzindo a adiposidade corporal. E também recupera, né, menos a integridade da barreira intestinal. Benefícios e indicações terapêuticas do AC30, então ele melhora a função da barreira intestinal, é sempre interessante dar com probiótico, modula a microbiota intestinal, aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, reduz a inflamação associada à obesidade, aumenta a performance física, neuroproteção, protetor contra doenças cardiovasculares e reduz glicose. Uma precaução, tá? Altas doses de antocianinas, isso não é só para o blackcurrant, qualquer antocianina, maior do que 100 miligramas por dia, deve ser utilizado com cautela em pacientes com desordens hemorrágicas e que fazem uso de varfarina e fármacos antiplaquetários. Então, é importante isso, não é só no AC30, mas nos berries com alta concentração de antocianinas. O própolis verde, que é outro também, que eu acho que é super interessante agora, a Lema tem esse própolis verde que tem uma extração diferenciada, tá? Ele é um extrato seco, na forma em pó, obtido por extração alcoólica, que contém altos teores de fitonutrientes hidrofílicos e lipofílicos, como artefilin, C e compostos fenólicos, mantendo mais de 400 fitoativos na sua composição. E aí estudos mostram que ele tem essa atividade antimicrobiana, anti-ulcerogênica e anti-inflamatória, entre outras. E aí o uso dele de 100 miligramas a 250, e aí teve um estudo, esse daqui, na verdade, eu não consegui, eu tinha pego o abstract, ele fala que o extrato de própolis no combate ao Covid foi um experimento, foi uma experiência clínica, eu acho que foi esse que foi o de Ribeirão Preto, que ele fala que quando o paciente estava com sintomas, né, com Covid, eles deram 30 gotas de própolis durante 2 vezes ao dia, em pacientes diagnosticados com Covid que apresentavam a garganta, febre, cansaço, dor de cabeça e um pouco da perda de olfato e meu Deus, degustativo. E aí eles viram que depois de 3 dias de uso de extrato de própolis, os sinais e sintomas diminuíram significativamente, né, a ponto da pessoa se sentir melhor e a ausência da doença. Então, isso é uma coisa que é bem nossa, o própolis, a gente tem, e é um ativo que é interessante. As pufas, né, o ômega 3 também, em todos os estudos ele aparece. Por que que ele é importante? Porque ele mantém a função de membrana, são responsáveis pela fluidez dessa membrana, garante essa homeostasia, né? Então, consequentemente, você tem uma célula mais saudável, você combate estresse oxidativo também, então é importante essa presença do ômega 3. Um outro ponto importante também, se você suplementa na forma de fosfolipídio,
de ômega 3, ele vai aumentar a deformabilidade de hemoglobina, então ele vai carregar mais oxigênio, que para a gente nesse período também é interessante, né? Dieta pobre em pufas, ômega 3, você vai ter essa diminuição, né? Essa diminuição de consumo de EPA e DHA, ele vai fazer o quê? Na verdade, vai aumentar a resistência à insulina e hiperinsulinemia, e aí todas aquelas doenças que têm a ver com a comorbidade também, tá? Já estou terminando, gente, é que eu acabei me empolgando e fui colocando coisa. PUF e ômega 3, né, DHA e EPA, ele faz a série de resolução, então é sempre importante, tá? Presença de DHA, porque o DHA, o ácido, ele na verdade vai ter a resolvina D1 e resolvina D2, mas ele também faz formação de protectinas que é para o cérebro, então neuronalmente ele ajuda também a restabelecer, tá? E aí aqui eu trouxe uma tabelona bem grande de micronutrientes, depois eu posso fornecer para vocês o artigo que fala das fontes de alimentos e função do sistema imunológico e recomendações. Então ele fala do cobre, fontes de alimentos, funções, a dosagem que eles estão recomendando e em que alimento, né, que você pode castanha do Pará, chocolate e assim por diante. Na verdade, eu coloquei toda a listagem aqui para vocês, tem umas coisas bem legais. É que eu ainda tenho que falar ainda dos probióticos. Vamos lá, vitamina D, vitamina E, zinco, tudo isso é importante para a nossa imunidade. E a gente vai falar aqui dos probióticos e dos paraprobióticos, os biomamps. Aqui, então, fazendo uma diferenciação dos dois. Você tem probióticos, são micro-organismos vivos, e os biomamps, ou paraprobióticos, fragmentos de micro-organismos probióticos inativados por tecnologia patenteada. Então, na verdade, são duas tecnologias distintas, o probiótico sempre é vivo, e o biomamps não, ele, na verdade, são fragmentos de probióticos. E aí, aqui, eles têm diferenças, né, no uso, mas o que você vê? No probiótico, para você ver um benefício clínico, são de 10 a 30 dias, e no biomamps é imediato. Então, nesse caso, onde a gente tem uma infecção muito forte, é indicado o biomamps para tirar essa inflamação, essa infecção. E aí eu falo que você vai adubar o seu intestino para depois você colonizar com probióticos. Então, você pode fazer isso. Então, os biomamps são padrões moleculares associados a micro-organismos na forma de lisados celulares com ação imunoestimuladora. Essa é a linha da Lema, tá? Eles têm todos esses biomamps. Aí ele vai ter aqui, na realidade, ele lembrando sempre que são cepas mortas, né? Os fragmentos dos probióticos são capazes de ativar o sistema imunológico do hospedeiro. Então, a gente sempre, quando a gente pensar em paraprobiótico, a gente vai estar falando em ativar o sistema imunológico com uma fração. Então, eu peguei uma fração, né, por uma tecnologia, tem um fragmento que tem essa ativação. E aí os biomamps, eles fazem o quê? Diminuem a inflamação, né? Citocinas inflamatórias como interleucina 1, 6, 12, 23 e TNF-alfa, diminuem radicais livres e aumentam citocinas anti-inflamatórias, interleucina 4, 10 e 13. Então, você vai ter essa neutralização. E aí são esses os biomamps, eu acho que depois a Day, a Letícia e a Mara vão mandar para vocês as literaturas completas, né? Aí cada um vai ter uma atividade, vocês vão ver que no folder que eu fiz para vocês, a gente escolheu dois, né? Que foi o LKZ e o Plantarum, ele não está aqui, ele tem um estudo novo, então por isso que ele ainda não está aqui, é lançamento. E aí aqui um outro produto também que é interessante, que é o Intense 112, 0,5, que é um blend de probióticos balanceado, ele vai fazer o quê? Na verdade, ele tem uma concentração altíssima, né, de probióticos, para restaurar essa camada do muco, ele vai atuar na manutenção da Tight Junction e vai fazer redução de citocinas inflamatórias. Então, ele é para realmente processos extremamente infecciosos, você pode fazer o uso do Intense 112.5, e aqui você tem a associação das 8 cepas presentes aqui. Então, ele vai ajudar realmente a restaurar esse equilíbrio microbiano através da associação dessas diferentes cepas, vai restaurar, né, vai proteger a barreira mucosa intestinal em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, tais como colite ulcerativa, doença de Crohn, entre outras. E vai reduzir
a inflamação para níveis mais baixos, e aí você consegue restabelecer. Porque a partir do momento que está inflamado, vocês concordam que vocês não conseguem recolonizar? Eu preciso diminuir essa inflamação. Então, aqui são os usos do Intens 112.5, hashtag, né? Para colite ulcerativa, hiperpermeabilidade e doença de Crohn, ele tem 8 probióticos em 1 e em alta dosagem. E aí outros, né, aqui que eu sou apaixonada pelo IBS Care, que também é uma combinação de 8 cepas probióticas, que é recomendado para tratamento inicial de desbiose intestinal, e síndrome do intestino irritável. Ele realmente muda a questão do formato do cocô, ele fica bonito, né? Ele fica mais gordinho, com mais mobilidade, mais presença. O Intense Booster também, né? Ele vai auxiliar na erradicação da H. pylori, constipação, dispepsia, redução de efeitos adversos da antibiótico terapia e processos inflamatórios agudos e crônicos. Então, são 2 outras opções que está um pouco mais explicado também no formulário que vai ser entregue. E o Neuropsicare, então eu coloquei uma sugestão, porque com esse período que a gente está vivendo, né, todo esse desequilíbrio, lembrando que é no intestino que a gente produz a maior parte dos nossos neurotransmissores, então é importante a gente cuidar desse intestino, fazer o uso correto, para a gente conseguir restabelecer a produção de neurotransmissores e restabelecer nosso equilíbrio mental, né, que hoje ele acaba sendo muito alterado pela ansiedade, pelo estresse, pelo conjunto como um todo. E aí aqui, né, vem as formulações, vocês vão receber, coloquei formulação para prevenção, né, formulação para reforço imunológico, resposta imune inata e resposta à inflamação, com glisodin, citrato de zinco, vitamina D, selênio, vitamina B12, o FC oral, que é o fosfolipídio de caviar, e o AC30. A formulação para resposta adaptativa, eu coloquei uma beta-glucana, que é o Defensiglucan, com o IBS-Care para você reequilibrar, mais o polifenol AC30, que tem aí uma concentração dos outros minerais, então você vai aumentar todo aquele esquema que eu mostrando a importância de vitamina A, E, microminerais e vitaminas, você tem um AC30, mais o FC oral e o citrato de zinco e vitamina D, tá? Formulação em prevenção para doenças respiratórias, para o reequilíbrio do eixo pulmão-intestino. Então, aqui pensando muito em Glisodin, Intense Booster, Biomamps, LKZ e própolis verde, mais Desmovit para a parte do fígado. E a formulação de ansiedade e memória, Neuropsicare, fosfatidilcerina e FC oral, Neuropsicare para normalizar toda a parte de produção de neurotransmissores, serotonina, GABA, me ajudando nessa questão, fosfatidilcerina por fazer parte da membrana da mielina ali, você precisa dela também, mais o FC oral. E formulação para o equilíbrio hepático no pós-Covid, né, que é o que a gente tem visto muito, intestinal imunológico, né, com Glisodin, Intense, glutamina e Biomamps. Aqui seria, dependendo do caso, você tem que tomar 2 vezes como dose de ataque. E formulação para combater a sarcopenia, que também é um outro processo que está muito presente no pós-Covid, com Glisodin, glicoxiosteocil, Whey Protein. O Whey Protein, eu peço para vocês terem atenção, porque ele vai ser antes de dormir e consultar, né, para ajustar a melhor dosagem, dependendo se a pessoa tiver algum tipo de disfunção renal ou hepática, você não pode dar altas dosagens, então eu queria de 15 a 60 gramas. Formulação para restabelecer a produção energética, Glisodin bioar com enzima Q10 com Desmovit em céu, e formulação para minimizar a queda de cabelos. Então, aqui foi uma associação de Glisodin, X-Nutriment, Incel, IBS-Care e AC30. Então, aqui sempre muito focando na questão de diminuir estresse oxidativo. Eu estou deixando aqui para vocês um QR Code, né, se vocês colocarem agora na tela do celular, vai descer para vocês o formulário, ou se não, a Daiane manda para vocês. E aí, aqui o site do Glisodin. E aí, eu queria agradecer a Farmadelli e a Lema, né, pela oportunidade, né, de estar fazendo a aula aqui sobre estresse oxidativo. E, deixa eu pedir aqui uma licença, que meu nariz
estresse oxidativo, e aqui meus contatos, né? E eu acho que o que a gente viveu aqui, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias, dito por Robert Collier. E aí aqui eu acredito que estamos extremamente conectados e para a gente poder melhorar a nossa saúde, a gente tem que diminuir o estresse oxidativo, tem que melhorar a cabeça, tem que melhorar a produção de neurotransmissores, intestinos e tudo. Então, aqui eu deixo meu contato para vocês, tem o meu Insta, meu celular, e o meu site. Eu agradeço a vocês todos pela paciência. Eu estou aqui falando sozinha, não sei nem se está todo mundo aí ainda vivo com a aula. Deixa eu aqui desligar. Mica, mais uma vez, muito obrigada. Está todo mundo aqui. Olha, muito bom, viu? Né, assim, é muito bom ouvir você, Mica. E também quero agradecer o apoio da Lema, o apoio de todos os nossos médicos aqui, né, que estão presentes, né? A gente sabe que é um desafio online, né, que as pessoas estão um pouco cansadas, mas que logo a gente vai estar presencialmente, né, fazendo um super evento. E vamos abrir as perguntas, né, Mica? Se alguém tiver alguma dúvida. Vamos abrir as perguntas. Eu não sei, eu fiz um negócio sumir, não sei mais como faz para aparecer, para parar de compartilhar. Eu paro aqui para você. Você para? Você fala, não, isso aqui eu tenho que colocar, isso daqui eu tenho que colocar. Ficou um pouco extenso, mas eu tentei conectar tudo para, acho que ficar uma visão bem abrangente do que a gente está vivendo hoje, o que a gente precisa fazer, né? E aí, se o QR Code não funcionou, eu vou pedir para a Dai, né, para a Letícia e para a Mara, enviarem para vocês o folder. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho, o material para vocês. Você parou de... Mica, não consegui aqui. Eu ia parar de gravar, mas eu falei, o finalzinho é bom, sempre tem umas perguntas, né? Eu não sei onde que eu coloquei o seu negócio, não. Deixa eu ver onde foi parar. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Foi. Agora foi. Eu fiquei mexendo também. Uma hora é o Google Meet, outra hora é o Zoom, né? Tinha uma pergunta ali sobre o ômega, Mi. Quer ver? No ômega, qual que é a pergunta? Vamos ver lá. Doutora Gisele também. Saudade de todo mundo, gente. Adoro Londrina. Eu gosto de bater perna, mas agora não posso. Só posso bater perna nas telas aqui. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Qual é o ômega mais importante? Se é o DHA ou o EPA? Então, depende. Por exemplo, quando a gente pensa no coração, o cardiologista dá o EPA porque ele é beta-oxidante, ele diminui a protege do infarto. Na questão, tanto para resolução, eu preciso tanto de EPA quanto DHA. Quando a gente pensa na pele, o DHA é mais importante. Por quê? Na verdade, eu acho assim, o DHA é o mais nobre dos nossos ômega 3, que nem o sódio, né? Quando a gente falou do sódio, que é a cereja do bolo. Então, quando eu tenho DHA é a última fração do ômega 3, que é a mais difícil da gente obter. Mulheres, principalmente. Mesmo que eu coma linhaça, gente. Vou lá, como a linhaça que tem ômega 3, que é a ARA. Do ARA para ir para o EPA, eu tenho que usar um monte de enzimas. E se as enzimas não tiverem funcionais que está competindo com o ômega 6 aqui, ele não vai fazer essa transformação. Do EPA não vai para o DHA. E a mulher... na verdade, a mulher não, desculpa, a mulher, por ter bebê, a natureza manteve a gente com capacidade de transformação de EPA para DH maior, acho que 100 vezes maior do que o homem. E o homem tem 100 vezes menor capacidade de transformação de EPA para DHA. Porque o DHA é extremamente importante na nossa gravidez, para a formação neurocognitiva do bebê e motora também. Então, assim, o DHA é o mais dos nobres, é o mais difícil. Se você tiver que suplementar, sempre pegue aquilo que tem mais DHA do que EPA, né? E a forma que eu coloquei foi o fosfolipídio de caviar da Biotech, porque o fosfolipídio, ele primeiro protege o EPA e o DHA, então você não vai ter a oxidação, porque eles se oxidam muito facilmente, o ômega 3 se oxida facilmente, e você consegue vetorizar melhor, ele vai ter fosfolipídio, que é da membrana, ele vai levar esse DH lá para essa membrana,
mas ao mesmo tempo vai melhorar a resposta. Então, você tem maior biodisponibilidade desse produto, que eu acho interessante, você não precisa usar altas doses. Eu tenho a doutora Rita, que está aqui, que tem resultados excelentes com pacientes com hanseníase, né? Não sei nem se ainda ela está, mas ela tem muito boa resposta com fosfolipídio de caviar em pacientes com hanseníase. Então, eu acho que agora... mas, assim, esse artigo do asma, que eu encontrei, ele mostra muito claramente, se a gente consegue melhorar, diminuir estresse oxidativo, eu não tenho toda a cascata inflamatória. Então, parar estresse oxidativo, hoje, para a gente, é um ponto crucial para não ir para essa inflamação. Então, por isso que, no caso, sempre o desbalanço é a diminuição de produção de catalase, glutationa e sódio. A sódio no glisodin você consegue fazer. Então, mesmo esse biopolímero que é feito, ele traz essa capacidade de você conseguir entregar esse sódio e fazer essa adesão no intestino, e aí quando ele faz essa adesão, ele faz toda a sinalização para fazer essa produção de 1 milhão de antioxidantes e neutralizar numa capacidade maior. Então, é extremamente importante a gente trabalhar nesse ponto quando a gente pensa em estresse oxidativo. Eu estou aqui ainda, amiga. Sou super fã do fosfolipídio de caviar. Ela tem resultados, ela cuida de pacientes com hanseníase, né? A gente tem muita coisa e uso. A doutora, eu vou contar, a doutora Rita Vidigal não era prescritora de manipulado há 2 anos atrás, não era muito, e hoje eu acho que hoje ela praticamente faz tudo personalizado, né? Isso. Individualizado e cada vez mais eu sou encantada com uma chance de a gente conseguir estabelecer a homeostase através dos medicamentos, né? Então, eu sou encantada, estou presente nas aulas e muita coisa para aprender ainda. Legal. É muito, muito, muito bacana, né? Eu tenho mais pergunta aqui também. Deixa eu só ver quais são as perguntas. A doutora Raquel Kubiak, ela perguntou, acredito que seja do Bisodin, se tem alguma contraindicação para gestantes. Isso, eu vou pedir para a Letícia responder, que eu, na verdade, teoricamente, eu acho que não tem nenhuma contraindicação, mas aí eu vou pedir para a dona do produto responder. Letícia? Mas será que ela não está mais lá? Aqui. Tá. Olá. Então, não teria mesmo nenhum problema, até porque a sódio não é absorvida, não é metabolizada, ela é uma sinalizadora, né? Onde vai estimular o corpo a produzir as nossas enzimas primárias. Por falta de estudos, né? E por questões éticas, não são estudados, né? Em grávida, nós não recomendamos, tá? Porque não há estudos de segurança, mas trata-se de um nutriente. A gente sabe que tem pessoas que utilizam, né, porque conhecem toda a estrutura do produto, que é 100% natural, não geneticamente modificado, sem uso de nenhum fertilizante ou agrotóxico, né? É um produto, assim, extremamente puro. Por não ter estudos em grávida, então a gente não recomenda mesmo, tá? Então, é isso. A doutora Rita perguntou, em relação a pacientes que usam imunossupressores, só é indicado para bióticos, para probióticos, ou em vez de probióticos? Eu Sim, acho que né? são os dois, na verdade. Depende se ele tiver, né, Mica, fazendo um tratamento para não ter translocação, né? No câncer, alguma coisa. É muito mais interessante iniciar, lógico, pelos paraprobióticos, né? Porque ele vai ter traços de probiótico, mas ele vai minimizar esse processo inflamatório, estimular o sistema imunológico, né? E dar esse equilíbrio que o paciente precisa. Talvez a suplementação com fibras, né? Isso tudo vai ajudar o paciente, né? A ter uma melhor habilitação, reabilitação, tá? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? As pessoas estão todas quietinhas.
Vamos tirar uma foto. Minha primeira aula do ano, eu preciso tirar uma foto. Vocês todos médicos, doutores, vão aparecer para uma foto. Eu queria muito agradecer, gente, pela paciência. Eu sei que foi muita informação, mas realmente é que eu fui pegando coisas que eu acho que estavam extremamente conectadas, não dava para deixar de fora, não dá para deixar de falar do pulmão hoje, não dá para deixar de falar do intestino, da questão cerebral, de cuidar das nossas crianças. Eu estou falando porque a gente tem mães que estão aqui, médicas, a gente tem super desafios, e essa questão da alimentação vai afetar essa parte neurocognitiva, a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que é desde criança que a gente começa a trazer essa questão do bem-estar, a questão de estar cuidando deles. Eu acho extremamente importante, porque eu tenho um filho de 13, por isso que eu estou falando esse olhar com carinho para eles aqui durante a pandemia. Você não ficou quietinho? Eu vou, então, a gente pode tirar foto ou não? Todo mundo pode abrir a câmera? Não? Ah, doutora Habib, está aqui. Ah, as pessoas não aparecem, só vão falando, está aqui, olha. Doutora Raquel também, a Audrey, Silvia. Todo mundo está quieto, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer um view com todo mundo. Na galeria. Ah, tá todo mundo aparecendo aqui. Todo mundo mais ou menos, né? Vamos só tirar das que não tem vergonha. Doutor Maeda. Cadê minha irmã? Doutora Maria Yamaguchi. Ah, obrigada, doutora Olívia. Eu vou tirar a foto. Só que eu não estou conseguindo baixar aqui. Print screen. Ah, ficou feia. ESC. Ó, o doutor Dalma ali. Ixi, travou. Mas todo mundo foi embora? Só eu que estou falando? Não, estamos tá aqui. Todo mundo aqui Tá todo fazendo mundo uma esperando, pose. fazendo pose. Vamos fazer pose para tirar foto. Calma, calma. Deixa eu ver se ficou. Vou mandar para a Day aqui. Tirar da outra tela. O doutor Dalmo está aqui ainda? Gostou, doutor Dalmo? Gostei muito. Excelente. Estava tentando escrever aqui, mas gostei muito. Ah, que bom. Você me lembrou muito uma aula que nós fizemos lá na bioquímica, lá na faculdade, com a professora Kazu. Realmente mostra para a gente um lado que nós médicos não estamos habituados a ver, né? Que é o lado bioquímico da coisa, como que acontecem as reações. Essa tempestade inflamatória, eu fiquei impressionado com a sua versão da tempestade inflamatória, principalmente nos obesos, a CMS, as citocinas. É um negócio realmente impressionante. E eu fiquei assim, muito comovido com essa aula, porque nos remete lá na biologia celular, né? Bioquímica, isso é realmente muito interessante, muito importante para nos dar subsídios para a gente poder prescrever as medicações amanhã, quando a gente estiver lá diante do paciente. Isso nos dá um substrato de conhecimento muito bom e realmente gostaria que tivéssemos mais aulas como essa para nos ajudar, viu, Daiane? Eu acho importante a gente continuar a fazer um ciclo de aulas com a professora para a gente. Isso é muito importante para nós profissionais. Tá de parabéns. Obrigada. Obrigada. Mas é uma coisa que é importante, gente. Na verdade, quando eu falei que fiz as conexões, eu acho que a gente não pode esquecer que, antes de tudo, todo mundo, se a gente tirar a roupa, nós somos células. Nossas células envelhecem. Se nossa célula estiver velha, não tiver capaz, por mais que a gente esteja bonita por fora, lógico que a gente é diva, linda e maravilhosas, todas, né? O doutor também, os doutores também. Mas, se essa nossa célula ela é caquética, ela tem dificuldade, ela não vai conseguir responder. Por mais, eu brinco, né? Vamos pensar, eu tenho uma Ferrari, doutor Down, e coloquei um motor de Fusca. Vai parar onde?
né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu posso ter uma Ferrari, ser linda, não tem combustível, o motor é Fusca, e aí vai ser caquético. A gente não consegue responder. Eu sou um ser apaixonado pela mitocôndria, e quando eu vi esse estudo que antibiótico deformava a mitocôndria, ela ficava sem atividade, e aí você olha, porque quem toma antibiótico por muito tempo tem diarreia, tem cansaço, não consegue se recuperar. Tá tudo muito interligado, né? Né? Esse vaginal, é bem isso mesmo. Uma dúvida, sabe, porque já que está falando da mitocôndria, você diz que a mitocôndria é uma bactéria que perdeu o DNA e ela se transformou numa organela, é isso? Foi isso que eu entendi? Não, a mitocôndria é um ser rebelde, uma bactéria que entrou no nosso organismo e virou uma organela. Ela tem o DNA próprio dela, tem o DNA mitocondrial, e as células têm o DNA celular. O DNA mitocondrial, o doutor que é ginecologista, então eu vou contar um segredo para o senhor. Só a mulher que doa para os filhos. Isso é uma herança. Se você quiser saber como vão ser os seus filhos, você pegar uma mulher muito agitada, provavelmente ela vai ter um DNA assim espoleta. Então, a criança também vai ter essa energia. Mas é verdade. Agora, se a mãe é mais tranquila... O DNA da mitocôndria, quem passa é a mulher, né? A mulher, é a mulher. Isso eu já sabia, é. Inclusive, tem alguma... É possível você pegar uma célula de um embrião e fazer o DNA da mitocôndria. É possível fazer isso. E você tem condição de rastrear aí os ancestrais. Né? Bem legal. Isso daqui dá para um bate-papo. Vamos lá tomar um vinho e ficar conversando sobre célula. É o que eu mais gosto. Mas, olha, gostei muito, está de parabéns. Eu gostaria de nos reunir mais vezes. Para nós, é muito importante ter como eu disse, esse substrato, essa explicação molecular da coisa, porque isso nos dá um reforço clínico muito grande. Eu vi o paciente com Covid na minha frente, você falando de células, de toxinas, de lesão mitocondrial, de perda de energia, eu vi o paciente na minha frente. Perda de memória, diarreia, emagrecimento, tudo, eu vi tudo isso na minha frente. Mas vocês veem, eu acho que essa é a grande associação, vocês veem a clínica. Eu acho que o trabalho do farmacêutico junto com o médico é esse, de trazer a bioquímica, né? Esse é um trabalho que eu faço muito com a doutora Rita Vidigal, que está aqui, que trata rancênicos. Então, ela me traz a fisiopatologia e a gente adequa as formulações. E aí, o Covid é a mesma coisa, vocês estão vendo todas as clínicas e, às vezes, estão insistindo num caminho, eu falei muito do fígado, porque, assim, ninguém pensa muito em tratar o fígado. Enquanto eu não restabelecer esse fígado e esse intestino, eu não vou restabelecer energia nesse paciente. Percebe? E aí, quando ele restabelecer o fígado, a energia vai vir, porque ele vai fazer mitofagia, vai destruir as mitocôndrias. E aí ele vai ter uma capacidade de resposta melhor. É bem por aí. É isso, então. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Eu que agradeço novamente. Gente, obrigada pela paciência de todos, muitas saudades de todos que eu não vejo há muito tempo, e espero revê-los em breve. Obrigada, Letícia, obrigada, Dai, o Emerson também, a Audrey, minha amiga Glamour, né? E a todos os médicos que estão aqui. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês, os nossos 41 médicos que ficaram aqui até o final conosco, né? Então, realmente, a palavra que resume essa noite é gratidão. Muito obrigada por vocês existirem e estarem aqui conosco. E obrigada, Daiane. Obrigada, Mídia. Parabéns pela aula, foi excelente. Nossa, eu fiquei encantada. E olha que eu estava participando um pouquinho junto com a Mica, mas eu achei maravilhosa. Achei que ela conseguiu passar muita informação nova para todos. Obrigada, Daiane, obrigada a todos, né, pela presença, por estar aqui hoje conosco. Boa noite. Depois nós vamos deixar a aula gravada, tá? Se alguém quiser reprisar, vai estar no nosso canal do YouTube.
Então, tá bom. Boa noite, Boa noite gente. a Bom todos. descanso. Boa Boa semana a noite. todos. Boa noite, Dai. Boa noite. Boa Obrigada. noite, Tchau, gente. valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.